nós vamos ler o versículo de número 3. Samuel, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 3, que vai dizer assim, o capítulo de número 4. Os filisteus vencem os israelitas. Verso de número 3. E tomando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Pode tomar os seus assentos? Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, nós estamos diante de um texto. Eu gostaria muito que você prestasse a sua atenção e também acompanhasse a Bíblia, porque não só basta vir aqui e falar se você não tiver com a sua Bíblia aberta, para nós entendermos esse texto. Aqui no capítulo de número 4, onde nós lemos, mas antes do capítulo de número 4, você vai ver desde o capítulo 1 ao capítulo de número 2, 3, 4, Deus aqui ele vem alertando o tempo todo. E o que Deus vem alertando? Deus vem falando acerca da rebeldia do povo de Israel. Você vai ver o povo aqui o tempo todo deixando os conceitos, os preceitos de Deus para poder servir os seus próprios preceitos, os seus desejos. Só que a Bíblia vai falar no capítulo de número 2 acerca dos filhos de Eli, Ofni e Finé. E a Bíblia vai dizer que Ofni e Finé, ele era sacerdotes, obreiros da casa de Deus. E se você olhar o tempo todo, você vai ver que Ofni e Finé, eles deixaram os conselhos, deixaram a arca do conselho de Deus para poder fazer as suas vontades, os seus desejos. E a Bíblia vai dizer que eles se prostituíam de frente para o templo. Ele fazia o povo de Israel pecar, ele fazia o povo de Israel andar errante diante de Deus. E Deus, entanto que ele vai dar a oportunidade de Ana ser mãe de Samuel, porque Deus tinha algo através da vida de Samuel. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta Samuel ainda uma criança, e Samuel, mesmo sendo uma criança, Deus se apresenta para Samuel deitado na sua cama, e Samuel não entende com quem está falando. Só que o sacerdote, toda vez que Samuel ouve uma voz, ele vai ao sacerdote, achando que o sacerdote que estava falando com ele, porém, ele mesmo olha para Samuel e diz que não seria ele, mas que todavia, quando Samuel ouvisse uma voz, ele dissesse: eis-me aqui, Senhor, porque o sacerdote sabia que era Deus falando na vida de Samuel. Então a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta para Samuel, chama Samuel, e Samuel, ainda uma criança, Samuel já está pregando e anunciando o reino dos céus. Só que a Bíblia vai dizer que Deus levanta Samuel para anunciar o que acontecera na vida do sacerdote, como também dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que Samuel vai estar anunciando o Evangelho. Deus está falando com Samuel. A Bíblia diz que Samuel agora anuncia para Eli o que Deus iria fazer no futuro dentro da sua casa com os seus filhos. Por quê? Porque todos nós sabemos que Deus tinha os filhos de Eli como o filho de Belial. Nós sabemos que Deus tinha os filhos de Eli e sabia muito bem dos feitos, porque a Bíblia vai dizer que o povo naquela época trazia as ofertas pacíficas, trazia as gorduras e entregava no altar, mas os filhos de Eli vinham e consumiam todo o holocausto. Os filhos de Eli vinham e consumiam toda a oferta que era entregue. Só que detalhe, a Bíblia vai dizer que além dos filhos de Eli se prostituírem, ele também permitiu que todo o povo de Israel fizesse o mesmo com ele.
você vai ver que Deus o tempo todo está alertando o povo de Israel. Você vai ver que o povo de Israel se prostituía dentro do templo e fora do templo, e estando dentro do templo, mas se prostituindo diante da presença de Deus. Só que chega uma hora que Deus se revolta, chega uma hora que Deus vai olhar e não está gostando de tudo aquilo que está acontecendo, até porque o templo não é lugar de prostituição. Aqueles que servem a Deus não se devem prostituir. Aqueles que estão na presença de Deus, que tem um cargo na presença de Deus, não se devem andar errante, muito menos se prostituir. A Bíblia vai dizer que Deus vem anunciando tudo o que vai acontecer dentro da casa de Eli e também com o próprio Eli. Por que Deus vem anunciando? Porque o próprio Eli não corrigia os seus filhos dentro do templo. Ele era o pastor, ele era o sacerdote, ele tinha os seus 2 filhos dentro do templo, mas ele não corrigia os seus próprios filhos. A Bíblia diz que ele sabia tudo que seus filhos fizeram. Ele sabia que seus filhos se prostituíam. Ele sabia que seus filhos pegavam a gordura do melhor do altar para poder gastar e se prostituir na presença de Deus. Nós sabemos que ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele não cobrava dos seus filhos. Se nós olhamos na noite desse dia, não é diferente. Os pais querem servir a Deus, as mães querem servir a Deus, mas veem os seus filhos fazendo tudo errado, mas não tem coragem de corrigir os seus filhos, não tem coragem de colocar uma rédea nos seus filhos. Hoje nós vemos totalmente diferente, que os pais dentro da igreja, vendo seus filhos andando errante, vendo seus filhos se prostituindo, mas apoiam os seus filhos se prostituindo dentro da casa. Então nós vemos aqui uma revolta da parte de Deus, porque não é só apenas o pai estar na igreja servindo a Deus e deixando seus filhos andarem de qualquer jeito. Hoje os pais têm abrido mão dos conselhos dos seus filhos, as mães têm abrido mão dos conselhos dos seus filhos, os pais estão cegos, não vê os erros dos seus filhos, as mães estão cegas, não vê os erros dos seus filhos. Então Deus vem anunciando lá na frente o que vai acontecer aqui nesse texto. Só que a Bíblia vai dar detalhe que eles vão a peleja contra os filisteus. Existia uma guerra naquela época e eles se reúnem para poder ir juntamente contra os filisteus. Quem são os filisteus? Os seus inimigos. Só que a Bíblia diz que na primeira que eles vão contra os filisteus, eles não conseguem vencer a guerra, mas os filisteus, os seus inimigos, ele derruba 4.000 homens. A Bíblia diz que 4.000 homens vêm ao chão, e o que acontece? Eles retornam da guerra porque não conseguem vencer. Ou seja, os filisteus vencem o povo israelita, eles vencem o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que aqui nesse capítulo aonde nós lemos, e no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer que eles têm um projeto. Qual é o projeto deles? Eles acham que eles estão perdendo porque a arca não estava com eles. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um pedido, eles vão olhar para o povo, e esse povo vai se unir. E aqui nesse texto nós vamos ver: e tomando o povo a arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor? Você vai ver que na primeira 4.000 homens foram ao chão, e eles vão fazer uma pergunta: por que nos feriu o Senhor? Só que se você olhar o texto bem lá, andando esse texto, você vai ver que os filisteus tinham medo do povo de Israel, mas os filisteus sabiam como que estava a vida do povo de Israel, porque é assim que é a nossa vida. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele sabe como está a nossa vida diante de Deus. Então os filisteus vão olhar e vão dizer: mas eles servem a Deus, mas eles se prostituem, andam errado, falam de qualquer jeito, então eles não têm força para nos vencer. Só que detalhe desse texto, que a Bíblia vai mostrar para nós que eles se programam para poder ir à peleja contra os filisteus. Na primeira 4.000 homens vêm ao chão, e aí o que acontece? Eles vão olhar para o céu, todos eles reunidos depois da perda, e vai dizer: por que o Senhor nos feriu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor permitiu que nós perdemos a guerra? Por que o Senhor permitiu que nós viesse ao chão? E aí o que vai fazer? Eles vão olhar para o meio daquele povo e vai dizer assim: nós precisamos desse homem. E quem é esse homem? Nós precisamos de alguém para ir buscar a arca do concerto. Por que nós estamos perdendo? Porque a arca do concerto não está com nós.
E o que vai acontecer? Eles vão olhar e convidar Hófni e Finéia. Hófni e Finéia vai ir para poder buscar a arca. Aí agora nós entramos no texto, no versículo de número 3, eles vão tramar, e tragamos de Siló o que, igreja? A arca. Eles vão olhar para Hófni e Finéia e pedir que Hófni e Finéia vá lá buscar o que? A arca do concerto. E o que eles queriam de lá? Tragamos o que? A arca do concerto. Aí a minha pergunta para a igreja é: o que tinha dentro da arca do concerto? O que tinha dentro da arca do concerto? Era um vaso de ouro. Nós sabemos que era um vaso de ouro que continha o que? O maná. Era um vaso de ouro que tinha o maná dentro. E também dentro dele existia os 10 mandamentos e a vara de Arão. Então eles estão dizendo: olha, nós estamos perdendo porque nós estamos sem a arca. Nós estamos perdendo porque nós estamos sem a arca. Então nós sabemos que dentro da arca tinha os 10 mandamentos e a vara de que havia florescido no deserto. Quem lê Bíblia sabe disso. E o que vai acontecer aqui? A arca, todos nós sabemos que significa a presença de Deus. Vamos para os detalhes agora, dentro desse texto. Nós falamos do vaso, nós falamos da presença, nós trouxemos um esboço aqui agora. Mas no verso de número 2, olha o que a Bíblia diz: Israel foi ferido diante dos filisteus. A Bíblia não diz que Israel perdeu 4.000 homens, mas a Bíblia diz que Israel foi o quê? Ferido. Presta atenção aqui, igreja. Eu quero que você preste atenção para poder a gente entrar no texto. No versículo de número 2, a Bíblia diz: Israel foi o quê? Ferido diante dos filisteus. A Bíblia não diz que Israel aqui ele perdeu 4.000 homens. Ele não diz que 4.000 homens morreram, mas ele diz que Israel foi ferido diante dos filisteus. A Bíblia diz que ele foi o quê? Ferido. 4.000 homens. Não foram 4.000 homens mortos. Presta atenção nos detalhes. Porque senão, se fosse 4.000 homens mortos, a Bíblia dizia que 4.000 homens morreram. Mas a Bíblia diz que 4.000 homens foi na primeira guerra, na primeira batalha. 4.000 homens foram feridos. Ou seja, Deus já deu o primeiro sinal para o povo de Israel. 4.000 homens foram o quê? Feridos. Foram 4.000 homens feridos. Então você vai ver aqui que Deus fere para ver ou para despertar o povo de Israel. Porque senão Deus tinha permitido que os 4.000 homens fossem mortos. Mas Deus não permitiu. Deus permitiu que eles fossem à guerra, mas ele fosse ferido. Ou seja, Deus está permitindo que seja ferido para trazer o que? Um despertamento no meio do povo de Israel. Ninguém entendeu, mas eu vou melhorar. Primeiro, Deus permite que você se fira. Para que você se ferir? Para causar um despertamento dentro de você. Tem muita gente que já foi ferido, mas ainda não entendeu o despertamento de Deus. Mas Deus permitiu ser ferido para poder você entender que Deus está te despertando em alguma coisa. Mas existe tipo de crente que mesmo Deus alertando, mesmo Deus despertando, continua ainda lutando contra Deus. Assim era o povo de Israel. Deus traz um despertamento no meio do povo de Israel. Por quê? Por que Deus traz um despertamento? Por que Deus traz um despertamento no meio do povo de Israel? Por que Deus traz? Sabe por que Deus traz um despertamento? Porque Deus prefere te ferir do que te perder. Deus prefere te ferir do que você morrer. Deus prefere te ferir do que você... Ah, meu Deus, vai descendo, Jesus. Deus prefere te ferir do que você sair da igreja. Deus prefere te sair do que você sair da presença. Deus prefere te ferir de que ver você sendo morto. É por isso que Deus prefere te ferir. Então, se Deus te feriu, é porque Deus não quer te perder. Você pode olhar para mim e dizer: pastor, mas está doendo, estou sofrendo, estou passando por dificuldade, a minha vida está um caos, a minha vida está desse jeito, eu perdi bens materiais, eu perdi isso, perdi aquilo. Mas Deus está dizendo: eu te feri para causar um
discretamente de você, para mim não ver te perder. Está vendo por que Deus faz coisas na nossa vida? Às vezes nós questionamos a Deus porque nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus prefere diferir do que ver você morrer. Deus traz um despertamento no povo de Israel. Verso de número 13, igreja, me acompanhe. Olha o que ele diz: porque nos feriu o... Aí, oh meu Deus, eu não quero fazer isso não. Ele diz assim: por que nos feriu o Senhor? Essa é uma pergunta que a igreja, alguém aqui já fez várias vezes. Você não sabe por que o Senhor te feriu? Olha a pergunta que eles fazem: por que nos feriu o Senhor? Eles fazem o que? Uma pergunta. Por quê? Por que eles fazem uma pergunta? Isso quer dizer, se eles fazem uma pergunta para Deus, é porque eles não têm a resposta, sim ou não? Então eles perguntam: por que nos feriu o Senhor? Se eles perguntam por que nos feriu o Senhor, então a Bíblia mostra para nós que aqui eles não têm a resposta, porque eles foram feridos. É por isso que eles dizem: por que nos feriu o Senhor? Então eles não têm resposta, porque eles foram feridos, porque eles perderam a guerra. Eles não têm uma resposta, é por isso que eles perguntam. Engraçado esse texto. Por quê? Eu diria assim: você não sabe por que Deus te feriu? Eles perguntam: por que nos feriu o Senhor? Você não sabe por que o Senhor te feriu? Aí a pergunta é: se ele não sabe por que o Senhor lhe feriu, então por que entrou na batalha? Se você não sabe por que o Senhor te feriu, então por que entrou na guerra? Você não sabe o motivo por que você se quebrou, então por que você foi à peleja? Para depois ficar perguntando: ai Deus, por que deu errado? Por que minha vida está assim? Por que está assado? Por que as coisas não dão certo? Por que aconteceu desse jeito? Por que eu estou perdendo isso? Por que eu estou perdendo aquilo? Então por que entrou na guerra? Glória a Deus. Porque muita gente entra na guerra achando que vai ganhar, mas aí começa a perder e faz a pergunta para Deus. Alguém que já fez pergunta para Deus? Qual a verdade? Quem aqui nunca fez? Depois que você perdeu, aí você faz a pergunta: mas então por que você avançou onde não devia? Glória a Deus. Por que você colocou? Vai descer, viu? Por que você colocou a mão se não era para colocar? Aleluia. Por que você avançou o sinal vermelho se você sabe que não devia? Aí depois que acontece um acidente, você pergunta para Deus: por que aconteceu? Eu quero que você entenda essa mensagem aqui hoje. Eles vão perguntar: por que nos feriu o Senhor? Lá vai. Por que nos feriu o Senhor? Se Deus não deu a direção para você ir à guerra, então fique parado. Glória a Deus. Porque se você não fosse, você não seria. Aleluia. Se Deus não mandou você ir, então não vá. Mas tem muito crente que Deus fala: não vai, vai. Tem muito crente que Deus não deu a direção para tirar o pé do lugar, mas tira. E depois se pergunta para Deus o porquê. Aqui o povo de Israel, na primeira guerra, eles estão perdendo. Eles fazem a pergunta: por que nos feriu o Senhor? Mas você não sabe, Deus mandou tu ir à guerra? Deus mandou você ir à peleja? Deus mandou você fazer tal coisa? Deus mandou você meter a mão onde não devia? Deus mandou você ir aonde não era para ir? Deus mandou você entrar onde não era para entrar? Mas eu entrei. Então não pergunte por que as coisas estão acontecendo na sua vida para Deus. Glória a Deus. Não culpe Deus pela a sua própria concupiscência. Não culpe a Deus pela sua própria decisão. Então quando as coisas estiverem acontecendo, Deus não é culpado. É por isso que o povo de Israel está desse jeito. Aqui eles estão culpando a Deus pelas suas próprias escolhas. A mesma coisa é hoje no meio da igreja. Muitos crentes culpando a Deus por causa das suas próprias escolhas. Não culpe a Deus, foi você quem escolheu. Deus não mandou ninguém ir para a guerra, mas eles foram. 4.000 homens foram feridos. E ainda você tem que dar graças a Deus que você saiu com vida. Glória Aleluia! a Deus. Você tem que dar graças a Deus que você aí está com vida, porque era para estar morto. Não entendeu, né? E Deus permitiu apenas você ser ferido para te ter vivo do que morto. Então glorifica a Deus. É noite de você exaltar a Ele, glorificar a Ele. Deus é melhor.
detalhe desse verso. Verso de número 4. Ofni e Finé estava ali com a arca do concerto de... Aqui está o ápice de tudo errado que está acontecendo. Aqui está o ápice onde as coisas deu errado. Porque a Bíblia mostra para nós que quando eles perderam a primeira batalha, o que eles fizeram mesmo? Chamaram quem? Ofni e Finé. Disse Ofni e Finé, vai lá buscar a arca do concerto, porque nós estamos perdendo, porque a arca não está aqui. Olha oh meu Deus, olha como clareou. O pensamento de crente que anda torto e errado é igual eles estavam. Nós só perdemos a guerra porque a arca não está aqui. Ou seja, a presença de Deus não está aqui. Mas se buscar a arca, nós vencemos a guerra. É muita gente achando que oh meu Deus, a presença de Deus está na vida dele e na verdade não está. É por isso que está perdendo. É por isso que está dando errado. Ah, mas eu estou na igreja, eu estou pregando, eu estou louvando, eu estou exaltando, eu estou abrindo culto, eu estou fazendo isso, estou limpando a igreja, mas está perdendo, porque ele acha que a presença de Deus está, e na verdade a presença não está. Eles vão olhar e dizer: Ofni e Finé, busca a arca do concerto, porque nós estamos perdendo, porque ela não está aqui. Aí está o total do erro que está acontecendo, porque eles mandaram quem? Ofni. E quem era Ofni e Finé? Para buscar a arca do concerto. Um prostituto, um ladrão, se prostituía dentro do templo, na frente da igreja. O povo de Israel tudo se prostituindo por causa de Ofni e Finé. Deus já tinha alertado. Deus falou que ia acabar com a casa do sacerdote também e com seus filhos. Mas eles vão olhar e manda quem? Ofni e Finé. Buscar o que? A arca. Agora olha o primeiro capítulo de 1 Samuel, no versículo de número 2. No capítulo de número 2, verso de número 34, o que está acontecendo? Aí está o ápice do erro, porque eles vão olhar e chamar Ofni e Finé. A Bíblia diz: o arco dos fortes foi quebrado e os tropeçavam. Foram o quê? 1 Samuel é 2. É 1 Samuel 2,34, tá certo? 2,34. Misericórdia. 2,34. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos no mesmo dia. Deus alertou ou não? Deus avisou ou não? Deus avisou. Mas olha o que eles fizeram. No capítulo no verso de número 3, nós lemos que eles perderam a primeira guerra. E eles se perguntam por que eles estão perdendo. Aí eles levantam a Ofni e Finé para Ofni e Finé e buscar a arca. Como que você vai mandar alguém torto tocar onde não deve? Glória a Deus, Jesus. Só que Deus já tinha alertado no 2, no verso número 34. E ambos serão, que no mesmo dia, olha o que acontece lá. Mas eles temaram. No capítulo de número 3, no verso de número 11, 12 e 13, olha o que a Bíblia diz. Lê comigo. Olha o que a Bíblia está dizendo. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os. Deus avisou ou não através do profeta? Deus chamou e avisou: eis que eu farei uma coisa tão sincera em Israel que tinirão os ouvidos. Deus avisou. Deus nunca deixa nenhum cristão enganado. Primeiro Deus alerta. Mas o problema do ser humano é que ele acha que ele deve fazer o que ele quer. E com Deus, quando tu erga a tua mão e decide servir a Deus e aceita o chamado, tu já não deve mais escolher o que tu quer fazer. Com Deus não tem brincadeira. Verso de número 12. Deus avisou: eu vou fazer uma coisa que tirarão os. Olha o verso número 2. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Igreja, Deus estava revoltado contra os sacerdotes. Deus estava revoltado contra Eli. Deus tinha avisado para Eli. Deus tinha mostrado para Eli. Deus tinha falado para Eli. De quem? Não só o erro não estava somente nos filhos de Eli,
mas como também estava no pai. Porque se o pai não tem coragem de corrigir o seu filho, pode ter certeza que o mundo corrige, e diante de Deus quem corrige é Deus. Deus falou: eu vou mostrar para ele o que eu prometi, se eu vou fazer ou não vou fazer. Quando Deus avisa, tu tem apenas que obedecer. Não continue teimando diante de Deus. Igreja, eu não vim aqui à toa para trazer um recado para a vida de alguém, não. Na quinta-feira Deus falou e avisou. Hoje é domingo, não é mais quinta-feira. Deus está avisando também, Deus está alertando. Eu vim aqui hoje como um profeta de Deus para alertar a vida de alguém, porque Deus está mandando eu alertar a vida de alguém. Olha o próximo verso. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem... ele não era doido, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia como estavam os seus filhos. Ele sabia como estava o tempo. A pior coisa que tem na vida de um cristão: ele está dentro da igreja, ele está servindo a Deus e fazendo coisas erradas. Não pense que Deus vai deixar por inocente. Uma hora a casa vai cair, vai dar errado para você. Então Deus prometeu para ele, porque ele conhecia. Ou você não conhece os teus atos, você não conhece os teus erros. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Mãe, repreenda o seu filho. Pai, repreenda o seu filho. Não deixe viver de qualquer jeito. Mãe, não deixe o seu filho viver de qualquer jeito. Pai, não deixe o seu filho viver de qualquer jeito. Porque você está dentro da igreja, mas o teu filho faz o que quer. Você está servindo a Deus, mas o teu filho vai onde quer. Você está servindo a Deus, na tua casa está fora do lugar. Você está dentro da igreja pregando o evangelho, mas a tua casa está bagunçada. Porque dentro da tua casa parece que tem bezerrinho de ouro, faz o que quer. E diante de Deus não é fazer o que quer. Deus estava repreendendo Eli e prometendo para Eli: Eli, eu vou acabar com teus dois filhos. Eu vou mostrar para você se eu sou Deus ou não. Eu vou dizer uma coisa para alguém: Deus não perde batalha. Quando Deus ele promete, ele cumpre. Pode ter certeza. Eu não sei o dia nem a hora, mas dizer que Deus vai cobrar. Deus ele vai cobrar a vida de alguém. Verso de número 4. Olha o que a Bíblia vai dizer. Enviou o povo quem? Todo mundo sabe. Todo mundo está com Bíblia? Presta atenção aqui, igreja, por favor, para mim, eu não quero sair do foco, não. Verso de número 4: enviou o povo quem? Ofni e dois homens sem compromisso com Deus. Oh meu Deus, o que eu vou falar? Posso ou não? Posso falar? O que tem de gente cega não é brincadeira. O povo de Israel faz uma reunião e chama Ofni e Finéias e pede para ele ir em Siló buscar o que? A arca. E a arca simboliza a de Deus. Espera aí. Como que o povo se reúne e manda Ofni e Finéias buscar a arca? Dois homens sem compromisso, dois homens sem obediência, dois homens sem santidade, dois homens que não temem a Deus, dois homens desconcertados, dois homens prostitutos. O que mais não pode dar para ele aqui? Mas o povo reúne e diz: Ofni e Finéias, vai lá. Ou seja, esse povo aqui são todos sem visão, todos cegos, porque eles sabiam, ou eles não viam, olha que vem, ou eles não sabem que Ofni e Finéias era prostituto, ou eles não sabem que Ofni e Finéias se prostituía dentro do templo, ou eles não sabem da bagunça de Ofni e Finéias. Tem muito crente dentro da igreja desse jeito, que está vendo a bagunça, está vendo o erro e está apoiando, não tem coragem de corrigir, de colocar no lugar. Está vendo a irmã se prostituindo, pecando contra Deus, mas ainda aplaude o erro dela. É por isso que o povo olha e diz: vai lá, Ofni e Finéias. Quem é Ofni e Finéias para tocar na presença de Deus? Dois prostitutos, dois errantes, para ir tocar naquilo que não deveria. É por isso que eles estão perdendo a batalha. A pior coisa que tem é você chamar pessoas erradas para a sua vida, chamar pessoas erradas para o seu ministério, pessoas erradas para andar contigo, pessoas erradas para entrar dentro da tua casa, pessoas erradas para sentar e comer na tua mesa. É por isso que muita gente está perdendo, porque não era para dar esse tipo de oportunidade e dar a oportunidade. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Ofni e Finéias vai lá e vai buscar a arca da presença para trazer. Nós estamos perdendo porque estamos sem a arca. Mas quem diz que é a arca que faz alguma coisa, igreja? Quem disse?
povo de Israel chamou quem? Cuidado com quem tu faz aliança, viu? Cuidado com quem você faz aliança, achando que deve, que pode, porque a vida é sua. O povo de Israel fez aliança com Ofni e Finé. Cuidado com quem você faz aliança. Troca o certo pelo errado, o certo pelo duvidoso. Fizeram aliança com Ofni e Finé. Tem muita gente perdendo guerra e se pergunta para Deus por quê. Tem muita gente perdendo batalha e fica se perguntando para Deus: por que eu estou perdendo? Porque tu fez aliança com Ofni e Finé. Por que tu colocou Ofni e Finé dentro da tua casa? Quem é Ofni e Finé? Todo mundo sabe. Ô cristão, vamos abrir os olhos, pelo amor de Deus. Vamos servir a Deus com verdade, vamos ser sinceros com Deus. Aleluia! Seja sincero com você. Porque se você for sincero com você, você é com Deus. Mas você nem é sincero com você, imagine com Deus. Mas se você for com você, você é sincero com Deus. Cuidado com o Ofni e Finé na tua vida. Cuidado com o Ofni e Finé no teu ministério. Aleluia! Vamos embora. Cuidado com quem tu faz aliança, viu? Ah, mas tem muita gente aqui sendo avisada, viu? Tem muita gente sendo avisada. Se não tem, viu, Jesus? Tem muita gente sendo alertado aqui. Que é Ofni e Finé. Vai. Tu vai ver o que vai acontecer lá na frente, viu? Eu não vim aqui, não, eu vim pregar a Bíblia mesmo, palavra. Tu lê a Bíblia. É por isso que eu quero que você lê a Bíblia, para você entender o que está acontecendo. Ó, você pode, oh meu Deus, você pode ser a melhor mulher de oração. Você pode ser a mulher que mais jejua na vida. Você pode ser a mulher que mais ora. A mulher mais santificada do mundo. Você pode ser. Mas se tu deixar Ofni e Finé entrar na tua vida, ou tu fazer aliança com Ofni e Finé, acabou a sua vida, viu? Acabou para você. Acabou. Pastor, mas como saber quem é Ofni e Finé? Olha a vida dele, a vida dela. Olha a vida dele, quem é ele? Dizer que serve a Deus, todo mundo diz. Ser crente, todo mundo é. Agora vê as atitudes. Vê o comportamento de cristão. Tu vai saber. Mas na hora que se apresenta, eu sou o melhor crente do mundo. Depois tu vai ver o crente do mundo, o Ofni e Finé. A destruição que vai causar na tua vida. Não faça aliança com Ofni e Finé. Sabe por quê? Vai perder guerra, viu? Vai perder batalha. Isso aqui não é só para feminino não, masculino também. Outra coisa, não leve Ofni e Finé dentro do seu barraco, dentro da sua casa. Cuidado, porque de repente Ofni e Finé está indo lá direto, viu? Ai meu Deus. Cuidado, viu? Cuidado, porque senão Ofni e Finé está batendo na porta direto e tu abrindo a porta, entra Ofni e Finé, vem. Tua vida não muda por causa de Ofni e Finé. Escolhe um dos dois, Ofni ou Finé. Escolhe um dos dois ou os dois. Duas personagens errantes, erradas. Sem vida no altar. Cuidado com o Ofni e Finé que bate na tua porta e tu abre e diz: entra, seja bem-vindo. Vai, tu vai ver o bem-vindo depois, porque o Ofni e Finé está amando para você. Vigia na terra não, viu? A pessoa que faz aliança com Ofni e Finé está carregando uma grande maldição. Tá? Para quem não sabe, quem faz aliança com Ofni e Finé, primeiro, a promessa de Deus era fazer o que com Ofni e Finé? Matar, acabar com ele. E tu está fazendo aliança com Ofni e Finé? Vai ficar, desceu, vai ficar solteira. Vai ficar solteiro, viu? Que Deus vai fulminar. Aleluia. Aí pega e faz o quê? Leva Ofni e Finé. Oh meu Deus. Olha o verso de número 4. Isso aqui não sai da minha mente. Verso de número 4. A arca do concerto de quem? Deus. A arca significa presença, glória de Deus. Sim ou não, igreja? Olha o que está acontecendo aqui. Então o povo quer a arca de Deus para quê? Para vencer a guerra. A mente, o crente errante é isso. O crente todo ele pensa isso.
Ou aquele que não é cristão, ele acha que tendo a presença de Deus para ele ter os objetos, algumas coisas. E aí eu vou te trazer um consolo já, viu? Eles olham para o filho de Finéia e dizem assim: olha, vai lá buscar a arca. Por que da arca? Porque eles querem vencer a guerra. Engraçado, lá vai, viu? Presta atenção nisso daqui. Eles querem a arca para vencer o quê? Mas não quer a arca para consertar a sua vida. Glória a Deus. Eles querem a arca para conquistar, para prosperar, para ter. Glória a Deus, não faça dizer não. Para ter um casamento bom, para ter uma esposa, para ter um esposo, para ter um emprego bom, para ter uma vida abençoada, uma vida financeira estruturada, para ter um carro novo, para ter uma casa, para ter um terreno, para ter uma veste boa, um calçado bom, mas não quer ter a presença para mudar caráter, para ter uma vida de santidade, para ter uma vida de obediência, para ter uma vida de mudança, para ter uma vida de transformação, mas querem a arca para poder vencer o quê? As guerras, seus inimigos, mas não quer a arca para ter uma vida transformada. O que adianta você querer ter a arca para vencer batalhas, guerras, e não querer ter a arca para ter a vida no altar? Para vencer a guerra você quer a arca, mas para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, você não quer ter essa presença, essa arca. É isso que nós vemos hoje. Muitas pessoas dentro da igreja querendo, dizendo que é crente, querendo a presença, mas não é para ter vida de santificação, não é para ter vida diante do altar, mas querem a arca para poder prosperar, para poder ter um relacionamento, para poder ter um casamento. Querem a arca para vencer guerra, mas não querem a arca para mudar o caráter. Glória a Deus. Você acha que eu vim aqui de brincadeira, é? Meu Deus. Não vi não, vi nada. Olha o que eles estão amando. Se nós trazemos a arca, nós vamos vencer a. Olha o pensamento. Posso falar? Posso? Vocês me permitem? Tem muita gente aproveitando da arca. Se é a arca, é a presença, não é? Tem muita gente se aproveitando da arca. Querem aproveitar da arca. Para quê? Ai, vai descer agora. Querem ter a arca. Para quê? Para ter resultado. Para ter um emprego bom. Para ter uma vida boa. Querem a arca para ter resultado. O que é resultado para você? Ganhar dinheiro? Eu quero uma arca para ter uma esposa bonita, linda, para ter um esposo. Quer a arca para quê? Para ter um emprego bom. Quer a arca para quê? Para conquistar. É para isso que você quer servir a Deus? Você quer a presença para isso? Vou deixar para o final que eu vou te dar um recado já. Se é isso, viu? Tem muita gente perdendo guerras por causa que quer usufruir da arca para conquistar, prosperar, mas não quer usufruir da arca para ter uma vida com Deus. A arca é para ter vida com Deus, não é para prosperar. A arca é para andar em santidade e não para ter vida boa, luxuosa. Vai, o filho de Finéia, ele é o que mesmo, igreja? Ele é prostituto do templo, mas ele quer arca para quê? Olha que tu entende melhor do que eu já te dei a resposta. O filho de Finéia é prostituto, mas ele quer arca para vencer a guerra. Mas ele é o que mesmo? Mas ele não quer arca para poder sair da prostituição. Muita gente dentro da igreja quer arca, mas quer andar como vida do mesmo jeito que estava lá fora, prostituto, prostituta. Mas a arca não é para me usufruir de bens, a arca é para me transformar, a arca é para me libertar, a arca é para me ter uma vida de santidade, de compromisso, de obediência, de santificação a Deus, não é para me usufruir daquilo que eu acho. Vamos pegar a arca, para quê? Para vencer? O que adianta tu querer a arca só para vencer a guerra? E depois que vencer, sai da igreja,
Já venci, estou bem. Agora eu não quero mais a arca. É por isso que muitos chega dentro da igreja quebrado, miserável, desgraçado. Deus vai lá, tem misericórdia, transforma, muda. Rapaz, deixa o cara um brinco com ouro. Aí ele vai, fica rebelde contra Deus. Ela não está saindo da igreja, então vai. Quebrou a cara lá, depois volta. Me ajuda, pastor. Tá bom, vem, desgraçado, que eu vou te ajudar de novo. Mas tomara que dessa vez tu aprendeu. Porque senão eu vou te ajudar e tu vai quebrar a cara de novo. É assim que é. Vamos embora. Então Ofni e Finéia é o que mesmo? Eles são? Mas são eles que levam. Eles são prostitutos, mas é eles que levam a arca. Você entende? Leva para dentro da igreja, entende melhor do que eu aí. São prostitutos, mas é eles que levam. Tem um monte que são prostitutos, mas é os que estão na frente do trabalho. São muitos que são prostitutos, mas são eles que estão em cima do altar. São muitos que são prostitutos, mas são eles que estão pregando, estão louvando, estão exaltando, estão entregando profecia, estão profetizando, estão entregando casa, estão entregando carro, estão entregando conta recheada, está revelando RG, CPF, mas são prostitutos. E Deus, eu vou dizer uma coisa: Deus não tem compromisso com esse tipo de crente. Glória a Deus. Deus não tem compromisso com aquele que se prostitui. Não adianta ser prostituto e querer andar com a arca. A arca é para transformar a vida de prostituição em santidade. A arca é para transformar uma vida de prostituta em santidade. Mas a arca não é para andar, para usufruir dela sem ter mudança. É por isso que ele trouxe a presença para transformar. Ofni e Finéia é prostituto, mas são eles que levam a arca. Fala a verdade, quantos que a gente conhece que são prostitutos, mas é eles que Glória a Deus. estão levando a arca. São prostitutos, mas são eles que estão na frente dos trabalhos. E são prostitutos. Quantos que nós não conhecemos assim, igreja? Quantos que estão desse jeito? São pessoas que são prostitutos, mas não colocam a sua vida diante de Deus. E o pior, que o mais prostituto é o mais que se sente homem e mulher de Deus. E são mais ousados, que mais profetizam, que mais entregam, que mais faz. O que adianta ter sair lá no dedão do pé? Não adianta nada. Se não tiver uma vida transformada diante de Deus, o que adianta? Glória a Deus. A pergunta é essa: o que adianta? Vocês entenderam o texto? Aleluia. Ofni e Finéia é o que mesmo? Mas é ele que leva? A pergunta é: como está a sua vida? Então responda para mim. Como está a sua vida? Me diz. Responda para si mesmo. Porque Ofni e Finéia era prostituto, mas era ele que? Tem muita gente que segue a igreja, levando a arca, mas com uma vida errada. Levando a arca, mas toda desconcertada. Olha a promessa que Deus fez para Eli e seus 2 filhos. E eu vou te provar o que Deus provou para ele. O que Deus fez com ele. Vocês já sabem, não sabem? Eu sei que vocês sabem. Vocês é bom de Bíblia. Vocês são estudiosos. Vocês passam o tempo todo lendo Bíblia, meditando. Quando a gente vem pregar aqui, já sabe tudo o que está acontecendo. Quando a gente vai falar o capítulo, já sabe até o versículo. Ai, meu Deus. Vamos embora. O que vai acontecer? Eles querem a presença. No pensamento, é muita gente assim. O pensamento deles é: se nós trazer a presença, que é a arca, nós vamos vencer a guerra. Só que tem detalhes, e vocês vão ver, e vai começar. Olha o verso de número 5. Verso de número 5. Tem um segredinho. Olha, e sucedeu que vindo a arca do concerto, o que acontece? O povo de Israel fizeram o quê? Com grande júbilo. Olha, entenda, olhe para mim. Eles foram, pegaram a arca, trouxeram a arca diante do povo de Israel. Quando Ofni e Finéia chega diante do povo de Israel, a Bíblia vai dizer que eles o receberam com júbilo. Em outras palavras, júbilo, com alegria.
ficaram alegres porque a arca do concerto chegou. Só que a Bíblia diz que até a terra estremeceu. papai, está vendo que vocês é bom? Espera aí, eu podia já começar a liberar. E eu vou liberar uma para me voltar. Tem muita gente que aplaude crente errado. Ofni e Finé é o que mesmo? Prostituto. Mas quando ele trouxe a arca, o que o povo fez? Se alegrou. Mas peraí, se alegraram com júbilo, até estremeceu, aplaudiram Ofni e Finé. É assim que muitos fazem. Aplaude quem é todo, quem é errado, quem anda desconcertado de qualquer jeito diante de Deus. E Deus não aprova isso. A Bíblia diz que eles recebe com grande júbilo. Por quê? Porque a arca chegou, não é isso? Os israelitas fizeram o quê? Muito barulho, que até estremeceu a terra. Opa, rapaz, aqui vai entrar uma coisa boa para nós aqui agora, porque eles receberam com júbilo, com alegria. Nossa, a arca chegou, a presença de Deus chegou. Agora nós vamos vencer os filisteus, os nossos inimigos. Só que tem detalhe aqui nesse texto, no verso de número 5, a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Só que tem um detalhe aqui, se vocês perceberem nesse texto, porque não adianta fazer barulho com uma vida de consertada. Eita, meu Deus, eu vejo muito crente fazendo barulho com uma vida destruída. Eu vejo muito crente fazendo barulho com uma vida desconcertada, com uma vida errante. Porque não adianta vir aqui fazer barulho, não adianta sapatear, não adianta correr, não adianta pular. Mas como Deus é bom, não adianta você chacoalhar para um lado e para o outro, se você tem uma vida sem conserto. Eu vejo um crente que pula, que grita, que sapateia, que profetiza, que roda e pior, mas tem uma vida desconcertada. A Bíblia diz que o povo israelita, quando a arca da aliança chegou, eles fizeram barulho, que até a terra estremeceu. Você é tudo de Bíblia, entende melhor do que eu. Se a terra estremeceu, eles pularam, eles gritaram, eles rodaram, eles sapatearam. Assim eu vejo hoje no meio da igreja, muito crente pulando, muito crente rodando, muito crente falando em línguas estranhas, muito crente profetizando, muito crente rodando e pior, mas com a vida toda desconcertada diante de Deus. E Deus está falando para a vida de alguém aqui nessa noite: não adianta pular, não adianta sapatear, não adianta rodar, não adianta pular, não adianta profetizar, não adianta entregar mistério, se tem uma vida desconcertada na minha presença. A Bíblia diz que eles pularam, que eles se alegraram com júbilo. Meu amigo, que coisa linda. Mas ele não sabia o que Deus estava preparando para eles, porque não adianta fazer barulho, não adianta vir para a igreja glorificar e exaltar e mostrar que é o melhor crente da igreja, se a vida estiver toda torta diante de Deus. Está aí o texto. A Bíblia diz que receberam como? Mas foi toda alegria que até a terra. Peraí, tudo torto, tudo desconcertado. Você acha que Deus recebe essa loucura que a gente vemos hoje no meio da igreja? Você sabe a vida da pessoa, a vida toda destruída, desgraçada, miserável, mas quando toca um louvor, você vê tanta coisa acontecendo no meio da igreja de Deus hoje. A pessoa oh meu Deus, viu? Pessoa fofoqueira, desgraçada, miserável. E tem aquelas que fumam, bebem, se prostituem, mas quando toca o louvor. Quem disse que Deus não recebe? Tu pode fazer o barulho que for, Deus não recebe isso com a vida toda. Glória a Deus. Você pode pular, sapatear, pintar o certo, mas Deus não recebe. Eu estou falando que Deus não recebe uma vida desconcertada. A igreja, ela precisa de doutrina, de palavra, que transforme a vida desse tipo de crente. A igreja não tem que passar a mão na cabeça e achar que está perfeito, está lindo, não. Ou pegar os seus pecados e colocar debaixo do tapete. Deus não aprova isso. Mas Deus, Ele traz a palavra, a doutrina para consertar. Esse tipo de crente se lava no pecado, vai ter que se consertar. Se prega no pecado, vai ter que se consertar. Se louca na idolatria, tem que se consertar diante de Deus, porque Deus não aprova barulho. Não adianta vir fazer barulho, que Deus não aprova crente barulhento, mas com uma vida desconcertada na sua presença. Deus não recebe. Glória a Deus. Vamos embora.
com júbilo, com alegria, certo? Porque eles acham que fazer barulho vence guerra, e não é barulho que vence guerra. Você pode ser o crente que pode glorificar e que ninguém consiga ouvir nada, mas se tu tiver com a vida toda, não vai adiantar. Fizeram barulho como se fosse, agora nós vencemos. Mas eu vou trazer de novo, barulho não vence guerra. Barulho não vence guerra. Quem vence guerra? Vida de altar, de oração, de santidade, de obediência, de compromisso, de renúncia. O que mais? É isso que vence guerra. E eu provo para vocês o que está acontecendo. Aqui a Bíblia mostra para nós que a questão aqui não é o barulho que faz você vencer guerra. Não é o barulho. Não é o barulho. O que adianta ter presença, barulho, e não ter vida com Deus? Agora desceu, melhorou. Eu conheço muito crente com a vida toda desconcertada, mas se Deus estiver presente e derramar uma unção sobre a igreja, ele é o primeiro a sapatear. Ele é o primeiro. Você vê crente chorar com a vida toda torta. Se for chorar para se converter, ô glória. Mas não, é para mostrar que ele tem a presença de Deus. Mas não é barulho. Não é barulho que vence guerra. Não é barulho que vence guerra. Não é barulho que vence. Posso fazer uma pergunta? Me responde. O que a presença faz em você? Essa é para você, não é líder. Eu fiz a pergunta para a igreja. Se você sabe que a presença faz varas, mas o que a presença de Deus faz na sua vida? Transformação, ele disse. Eu não vou responder ele, porque senão a igreja, né? Mas tem te transformado? O que a presença traz para você, igreja? O que a presença traz aí, Cláudio? O que a presença traz aí, Carla? Renato, Gabriel, Maiara, Renata, Jair, Esther, Gael. O que a presença traz para a sua vida? Barulho? Ou ela te transforma, te muda, te traz caráter de cristão? Essa foi a pergunta que eu fiz para a igreja. Ou a presença faz você gritar? O que a presença faz na sua vida? Te transforma ou te faz gritar? Porque nós lemos o texto que quando a presença chegou, eles fez o quê? Eles gritaram que até estremeceu. Ou a presença foge do teu caráter? Porque eu conheço muito crente dentro da igreja que não tem caráter. Eu conheço muitos cristãos dentro da igreja que caráter passou longe, mas a presença, ela traz caráter, vergonha na nossa cara, atitude, mudança. A presença, ela faz isso. É isso que a presença faz. Não é barulho, porque não adianta fazer barulho. Barulho não vence guerra. Barulho não muda a vida de crente. Barulho não transforma crente. Mas a presença, ela sim transforma crente. Eu conheço muitos cristãos transformados por causa da presença. Eu conheço muito cristão com a vida no altar por causa da presença. A presença, ela faz isso. A presença não faz barulho. A presença transforma. A presença de Deus, ela muda a vida de um pecador. É isso que a presença faz na nossa vida. Só que tem detalhe. Tem dois homens carregando a arca. Vocês viram comigo. Dois homens carregando. Mas, ai, vai doer, viu? Diga comigo, tem dois homens carregando a arca. Alto. Tem dois homens carregando a arca. Agora, lá vai. Estão carregando a arca, mas são de mau caráter. Não tem glória a Deus, né? Está na igreja carregando a arca, mas de mau caráter. Está na igreja cantando, carregando a arca, mas de mau caráter. Está na igreja com o microfone na mão pregando, dizendo carregando a arca, mas de mau caráter. Se veste como crente, dizendo que serve a Deus, mas de mau caráter. Fala como crente, carregando uma arca, mas de mau caráter. Você lê o texto. Tem dois
homens carregando a arca, mas de mau caráter. Pega aí, quem é você? Tomara que você não seja nenhum. Porque senão vai te custar um preço muito caro. Vai doer. Ah, meu Deus. Deus está dando livramento para alguém aqui hoje, viu? E vou te contar que tá. Deus está dando livramento para uma pessoa aqui. Deus quer você vivo, não morto, viu? Glória a Deus. Eu nem falei se é masculino ou feminino, tá bom? Mas Deus está dando livramento. Eu sei para quem eu prego. Para alguém aqui hoje. Não, oh meu Deus, não fique dentro da igreja se fingindo de crente. Não fique dentro da igreja vindo para o culto na terça, na quinta e no domingo, se não tiver mudança de caráter de cristão diante de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa: Deus vai te pegar, Deus vai te quebrar, viu? E dói. Quando Deus pega, Deus morre. Vamos embora, igreja. Vocês viram que tem 2 homens carregando uma arca, mas é de mau caráter. Você conhece muito crente assim dentro da igreja. 2 tipos de crente. Eu vou parar porque eu não quero continuar nisso aqui. Só que tem um detalhe: 2 homens carregando a arca, sem caráter, mas o povo de Israel não percebe. Não é verdade? Mas igreja, quando tu vê o teu pastor perceber alguma coisa que ele te chama a atenção, é porque ele quer o teu bem. Aleluia. Não é porque ele te chamou a atenção que ele te quer mal, que ele quer ser dono da sua vida, quer ser dono da sua casa, quer ser dono da sua família, quer ser dono do teu filho, do teu esposo, da tua esposa. Não é isso. Presta atenção comigo aqui. Tem 2 homens carregando a arca de mau caráter, mas o povo de Israel não percebe. Você quer que eu fique dentro da igreja como pastor, olhando o teu erro, fingindo que eu não sei? Você quer que eu fique dentro da igreja como pastor, vendo as tuas atitudes e eu não te corrigir? É isso? Foi o que o povo de Israel fez. Sabia que era Ofni e Finéia, 2 prostitutos, mas fingiram que não sabia de nada. Deus me livre. Deus me livre de eu ver e eu não fingir, e fingir que não estou vendo. Glória a Deus. Para me te ter dentro da igreja, para mim ver você dentro da igreja, sabendo que você está todo diante de Deus e fingir que não serve de nada. Não, eu não sou aqui o povo de Israel, eu sou Edson. Sou uma pessoa, Edson. Mas eu não sou o povo de Israel. Fingir que Ofni e Finéia não é nada, são santos. Então, por favor, mude de vida. Não quer ser chamado a atenção. Aleluia. Glória a Deus. Não quer que o pastor te chame, não, no canto. Então não tem motivo. Glória a Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se eu ver, eu vou chamar mesmo, vou falar. Gostando de mim ou não, problema seu. Eu não fui chamado para te agradar. Fui chamado para agradar apenas um. Esse você sabe quem é: Jesus. Vamos embora. Então o que está acontecendo? Olha, o povo de Israel fingiram que não viram. São 2 prostitutos. Só que por quê? São 2 prostitutos. Só que Israel vai perder a batalha. Por que Israel vai perder a batalha? Está aí o erro. Aqui está o erro onde o povo de Israel perde a batalha. Porque eles estão aplaudindo Ofni e Finéia. Aí o povo de Israel passa a perder o quê? A batalha. Vamos lá ao verso de número 10. O que a Bíblia diz? Verso de número 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi o quê? E fugiram cada um para a sua terra. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens. Conjecture comigo aqui agora, presta atenção. Presta atenção. Na primeira batalha, a Bíblia diz que foi ferido 4.000 homens. A Bíblia diz que foi ferido, não foi morto. Ferido. Eu trouxe o detalhe. Deus feriu para não ver você morrer. Só que, olha, eu tenho que trazer isso aqui para vocês entenderem. Eu tenho que trazer um esboço rápido. Na primeira, foram feridos 4.000 homens. Eles disseram: nós estamos perdendo por causa que a arca não está. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar. Ou seja, buscaram a arca. A arca está ali. Agora sim nós vimos.
foi pregado o tempo todo. Como que vence não tem vida no altar? Só porque a presença está ali? Opa, desceu. A presença está ali, mas não está com você. Mas ela está ali. Mas na cabeça de crente todo a presença está aqui comigo? Deus falou? Então agora eu vou. Aí o que acontece? Eles vão para a batalha a segunda vez. Mas na primeira 4.000 homens feridos. Mas na segunda vez que eles acham que a presença de Deus está com ele, a Bíblia diz que caíram 30, é isso? 30.000 homens. Peraí, se na primeira 4.000 homens foi ferido, por que a Bíblia diz que na segunda que eles vão, 4.000 homens caíram? Então isso quer dizer que na primeira 4.000 homens foi ferido para não morrer. Mas na segunda, ousadia, teimosia, olha, está descendo. Isso, oh meu Deus, desceu. Posso falar? Posso ou não? Não insista naquilo que Deus não aprova. Desceu. Eu não engulo fogo. Isso aqui não é meu, não. Não insista naquilo que Deus não aprova. Na primeira Deus te livrou, te feriu. Na segunda, tu leu a Bíblia comigo ou não? Versículo 10. Glória a Deus. Olha, na primeira Deus te livrou. Na segunda tu quer insistir. E o que vai acontecer? Está entregado o recado? Eu pararia aqui agora. Só que eu tenho mais um detalhezinho. A Bíblia diz que 30.000 homens caíram. Espera aí, vamos pensar? Então se 30.000 homens caíram, então 30.000 homens estavam de pé. Se diz que 30.000 homens de pé caíram, então isso quer dizer que 30.000 homens morreram. 30.000 homens estavam de pé. Pera, 4.000 homens foram feridos. É diferente. 30.000 homens estavam de pé, caíram. Então 30.000 homens morreram. Por que morreram? A resposta está dentro de você, eu sei. Por que morreram? Porque foram a uma peleja que Deus não confiou e não mandou. Não faça nada se Deus não te mandou. A hora quinta-feira, lembra, viu? Não faça nada se Deus não te ordenou. Deus não te deu direção. Deus não mandou você ir. Deus não, oh meu Deus, não mandou botar a mão. Deus não mandou você tentar de novo. Glória a Deus. Na primeira vez 4.000 homens caíram. Mas na segunda, achando que Deus estava, 30.000 homens de pé caíram, morreram. Espera aí, olha o que desceu. Então, ô papai, segura minha língua. Na primeira, a queda foi pequena. Mas na segunda, está aí que eu não estou pregando para alguém. Na segunda, a queda foi maior. Nessa hora ninguém nem fala, né? Só uma. Está aí o texto. 30.000 homens de pé caíram. Ou seja, 30.000 homens morreram. No verso de número 10, você leu. Caíram 30.000 homens que estavam de pé. No primeiro confronto, nós lemos lá que foram 4.000. No primeiro confronto, 4.000. No segundo, 30.000. Ou seja, no verso de número 10, o estrago foi grande. O estrago foi grande. Ou seja, morreram 30.000 homens. 30.000 homens. Só que tem um detalhe. Olha o que vai acontecer. 30.000 homens morreram. Aí eu pergunto, Deus avisou ou não? Deus avisou. 4.000 homens feridos, Deus deu um sinal. Isso foi um sinal de Deus, está entendendo ou não? Você se feriu? Foi um sinal de Deus. Foi um sinal de Deus. Ferido, um sinal de Deus. Então não queira se ferir de novo. Porque se você entrar nessa de novo, a queda vai ser grande, inevitável. A ferida vai ser maior. Está entendendo ou não? A ferida vai ser maior. Na primeira, 4.000 homens feridos. Na segunda, 30.000 homens de pé caíram, morreram. Daí. Aí eu digo para você, Deus está te avisando ou não? Deus está te avisando ou não? Aleluia. 4.000 caídos são sinais do que vai acontecer, que eles não acreditaram. 30.000 caídos, resposta daquilo que Deus avisou.
não vai, não toca, não faz, eu não mandei, não confirmei. Se for, a destruição é maior, a ferida vai ser maior. Está entendendo ou não? A ferida vai ser maior. Você acha que oh meu Deus, você acha que da primeira vez a ferida foi grande? Então você não sabe de nada. A segunda vai ser maior. A segunda tentativa vai ser maior. Então cuidado, crente, vigia, porque Deus está alertando a vida de alguém aqui nessa noite. Cuidado, viu? Você viu que nos 4.000 feridos Deus estava livrando eles, mas eles acharam que não. O que tem de crente rebelde não é brincadeira. 4.000 homens feridos é Deus avisando: cuidado, não vai, não faz. Que nada, Deus é com gente. Você precisa entender, igreja, presta atenção aqui, ó. Você precisa entender por que não deu certo a primeira vez. Ó, na primeira vez não deu certo, por que vai dar na segunda? Está entendendo? Se não deu certo na primeira, por que tentar a segunda? Se não deu certo na primeira, resposta bíblica para a vida de alguém. Se não deu certo na primeira, 4.000 homens feridos, por que vai dar na segunda? 30.000 homens mortos. Não dê crédito para mim, dê crédito para a palavra, se é que Deus está falando com alguém. Verso de número 11 e 12. Vamos já acabar aqui, ó. Verso número 11 e 12. Olha o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz ali? Verso de número 11 e 12. Cadê a Bíblia? Verso de número 11 e 12. Diz assim, ó. E foi tomada a arca de Deus e dos filhos de Eli, Ofni e Finéia. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e de terra sobre a cabeça. Você está entendendo? A Bíblia diz que eles foram para a segunda guerra. Chegou lá, 30.000 homens morreu. Só que não morreu só 30.000 homens. Ofni e Finéia também foi morto. Entendeu? Só que Ofni e Finéia foi morto. Só que a Bíblia vai falar de um homem que quando ele viu essa guerra, esse homem fugiu. Esse homem não ficou. Quando ele viu a guerra, olha, se até fugir dá um sinal bom, mas eu não vou entrar nisso. A Bíblia diz que ele fugiu. Quando ele fugiu, ele saiu correndo. Porque tem crente valente, ele quer ficar, por isso que ele morre. Mas tem aquele que fugiu, que a Bíblia deu detalhe. Ele fugiu. Por que ele fugiu? Um homem da tribo de Benjamim, ele vazou, porque ele não queria morrer. Está entendendo ou não? Quem insiste morre. Ai. Mas quem foge, glória a Deus. entendeu ou não? Ou não estou pregando para a igreja? A Bíblia diz que o homem da tribo de Benjamim, ele faz fugir, porque ele viu a guerra. Ele disse: eu vou ficar aqui no meio desse povo desconcertado, torto. Eu vou morrer. Eu vou sair fora. Então ele fugiu. Quem fugiu ficou vivo. Oh, misericórdia. Se ele fugiu, ele ficou vivo. E os demais, o que aconteceu? Porque insistiu. Entendeu ou não? Ele fugiu, ele teve vida, mas quem insistiu ficou, morreu. É melhor um covarde vivo do que um valente morto. Fica tentando, fica lançando, fica aí, labutando contra Deus. Não se preocupa com a tua vida no altar, não. Não se preocupa com a tua vida de jejum, de oração, de consagração, de busca de ler Bíblia, não. E fica correndo aonde Deus o mandou para tu ver o que vai acontecer. Então, a Bíblia diz que esse homem fugiu. E por que ele fugiu? Ele saiu correndo. Só que quando ele sai correndo, ele vai direto para a cidade. Quando ele chega na cidade, ele anuncia. Vocês estão comigo? Ele anuncia para todo mundo: olha, aconteceu a guerra, os filisteus matou 30.000 homens, tem muita gente morta. Só que tem um detalhe: eles não mataram só 30.000 homens, mas também mataram Ofni e Finéia. E aí ele sai correndo. Só que ele não fica só ali na cidade anunciando. A Bíblia diz que ele corre até aonde estava Eli e traz uma notícia para Eli. Olha o que vai dizer no verso de número 16. É 16? É isso mesmo. 16. Eu só quero um detalhe. A Bíblia diz assim: olha,
porque eu fugi da batalha. Eu fugi da batalha. Está ali ou não? Ele olha para Eli e diz assim: Eli, só eu fiquei vivo. Imagina ele olhando para ele dizendo assim: por quê? O que aconteceu? Ele olha e diz assim: olha, 30 mil homens morreram na batalha. Só que ali tem um detalhe aqui com Eli. Ele vai dar um detalhe para Eli. Quando ele está dizendo que ele fugiu, o que ele quer dizer? Só eu consegui chegar até você. Ele já queria dar má notícia para Eli. Só que ele não entende. Se só eu fugi, então eu vim aqui te dar o quê? Uma notícia. Por que que eu fugi? Ele vai dizer: eu vou te dar uma notícia por então, Eli. Por que que eu fugi? Lá vai. Aqui a Bíblia mostra para nós que tem confronto que a gente tem que fugir. Tem guerra que a gente tem que, mas eu estou certo, eu posso. Não, Deus está falando: foge, sai fora. Não é para você, não insista, não dá certo, não tem jeito, acabou, já era. Mas você está dizendo que nada, eu posso, eu tenho força, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou preparado, eu tenho força, eu sou aquilo tudo. E Deus está dizendo assim: foge para sair com vida, porque se tu continuar, tu vai morrer. Olha, a segunda queda vai ser pior, o segundo ferimento vai ser pior. Aí a Bíblia vai dar um detalhe para nós. Verso de número 17 eu encerro. 1 minuto eu passei. Verso de número 17 eu encerro agora para a igreja. A Bíblia diz no verso de número 17 que Ofni e Finé faz o quê? Ofni e Finé morre. Verso de número 17. Ele está contando a história para Eli. Só que ele também disse para Eli: Eli, Ofni e Finé morreu. Ofni e Finé morreu. Vamos para o 18? Verso de número 18. E sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus. Pronto, para. Não é para ali mais. Ele vai dizer para Eli assim: olha, Eli, morreu os teus 2 filhos. E os filisteus, além de matar 30 mil homens, também matou os seus 2 filhos e levou a presença. Quando a Bíblia está ali, a Bíblia diz que quando Eli ouviu que 30 mil homens morreram, seus 2 filhos foram mortos, ele continuou vivo. Ele estava vivo. Mas vai descer. Eu já tenho. Aleluia. Ele traz a notícia: 30 mil homens morreram. Teus 2 filhos também, mas ele continuou vivo. Vivo. Mas quando ele falou para ele assim: Eli, a presença foi carregada, a Bíblia diz que ele caiu de costa, caiu da cadeira, bateu sua cabeça e ali morreu. Está entendendo ou não? Eu vou dizer para melhorar. Você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem marido, não fique lutando com o marido. Você pode ficar sem esposa, não fique lutando por esposa. Você pode ficar sem namorado, você pode ficar sem filho, você pode ficar sem emprego, você pode ficar sem um trabalho bom, você pode ficar com uma vida desestruturada financeiramente, você pode perder tudo na sua vida, você pode perder bens materiais, você pode perder carro, você pode perder família, está entendendo ou não? Você pode perder amigo, você pode perder amiga, você pode perder tudo na sua vida. A única coisa que Deus está falando para a vida de alguém aqui: perdendo tudo, mas não perca a presença. Porque se você perder a presença, você morre. Eu nunca vi alguém que está com a presença perder a presença e ficar vivo. É a presença de Deus que te mantém de pé. É a presença de Deus que te mantém vivo. É a presença de Deus que te sustenta. É a presença de Deus que te transforma. É a presença de Deus que ilumina o teu dia, o teu trabalho, o teu serviço. É a presença de Deus que te mantém de pé vivo nessa batalha. O Senhor está dizendo assim: olha, não fique sem a presença. Perca amigo, perca dinheiro, perca bem, perca família, perca amigo, perca esposo, perca esposa, perca filho, mas não perca a minha presença. Sem a presença não tem vida. Sem a presença não tem vida. Aleluia.
disse, ele ouviu dizer que a presença foi levada, aí ele cai da cadeira e morre. Está entendendo ou não? Qual é a preocupação de Deus na tua vida aqui hoje? Você sobrevive. Ei, olha para mim aqui. O recado eu vou entregar agora. Você sobrevive sem homem, tá bom? Está entendendo? Ou não? Você sobrevive sem mulher, viu? Você sobrevive sem filho, sem filho. Você sobrevive ou não? Sem tudo isso. Mas você só não sobrevive sem a presença. Aleluia. Perca tudo, mas não perca a presença. Cuidado, viu, com o off de fidel, para você não perder a